Tati Fissori, sou médium praticante, sou sacerdotisa de Umbanda, dirigente espiritual da Casa Luz do Despertar. O assunto que eu quero falar hoje com vocês é: será que a gente precisa classificar mesmo a Umbanda? Umbanda A, B, C, D, Y, Z? Quantas Umbandas existem? Mas antes da gente entrar nesse assunto, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, que ativem as notificações, que compartilhem o conteúdo do nosso canal e ao final dos vídeos deixem seus comentários e seus likes. Então, vamos lá. A gente precisa de verdade classificar a Umbanda? Será que é necessário fazer isso? Quantas umbandas existem? Eu parto, do princípio que para a gente saber quantas umbandas existem, nós precisaríamos fazer um censo, ter uma estatística e levantar quantos terreiros existem, quantos terreiros de umbanda existem, porque em cada terreiro, com toda certeza, ali a Umbanda é praticada e sentida de uma forma que não é igual no outro terreiro. Existem terreiros que são grandes, que possuem muitos médiuns, existem terreiros pequenos, existem terreiros de fundo de quintal, existem terreiros que só chegam caboclos, pretos velhos e herês, existem terreiros que chegam a essas 3 linhas e às vezes chega numa gira fechada, por exemplo, os povos da rua, né? A Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim. Existem terreiros que passam as 7 linhas de trabalho da Umbanda, existem terreiros que passam as 7 linhas e já introduziram as linhas novas que estão, né, aí na Umbanda. Está errado? Que Umbanda é essa? Tem terreiros de Umbanda que trabalham com 7 orixás, tem terreiros que trabalham com 9, com 11, com 14, com 16, com 22. Quantos orixás existem? Se Deus é infinito, a quantidade de orixás para nós também é. Nós conhecemos todos? Não conhecemos todos os orixás. Alguns orixás, o culto se perdeu no tempo, outros orixás não nos foram revelados, não é mesmo? Então, tá errado? Será? Eu acho que, como diz o Alexandre Herveiro, nada mais errado do que dizer que o outro está errado. E como diz o Alexandre Comino, em religião, né, uma verdade, o contrário de uma verdade pode ser outra verdade, né? Em religião, o contrário de uma verdade pode ser outra verdade. Se a gente pegar essas 2 frases e entendê-las, o que de fato elas trazem, a gente vai entender que a gente não precisa classificar tantas umbandas, até porque acho que não é possível, né? Cada pai de santo, cada mãe de santo imprime no seu terreiro a sua personalidade, a sua bagagem cultural, aquilo que a pessoa traz de experiência de vida, aquilo que ela já passou. Então, se ela foi ou vem de uma família católica, você verá elementos do catolicismo mais presente naquela umbanda ali praticada. Se a pessoa vem do espiritismo, talvez tenham elementos do espiritismo um pouquinho mais acentuados do que de outras religiões ali presente, não é? Se a pessoa tem um olhar esotérico, tem uma vivência esotérica, tem uma vivência ligada ao hinduísmo, por exemplo, então você vai ver naquele terreiro elementos. E tá errado? Não, tudo compõe. É luz. Como que luz pode repelir outra luz? A gente, os homens aqui na Terra, a gente separa tudo muito em caixas. Será que na espiritualidade é tudo separado em caixas assim? Será que os espíritos que trabalham nas egrégoras ligadas à Umbanda, eles se diferenciam?
Ah, eu só vou aqui se for a Umbanda X, eu só vou ali se for a Umbanda Y. Eu acredito que não. Eu acredito que a egrégora da Umbanda ela é única. A Umbanda é uma única religião. E por nos dar toda essa liberdade, por não ser codificada, ela permite que a gente possa, que cada terreiro possa experienciar e sentir a Umbanda da sua forma. É claro que a Umbanda é uma religião que tem sim seus fundamentos, tem a sua doutrina ali, né? Tem a sua ritualística estruturada, que todos os terreiros fazem mais ou menos igual, então numa abertura de gira. Então, geralmente, o início canta-se para o povo da rua, canta-se para a esquerda, depois é feita uma oração, tem terreiros que oram o Pai Nosso, tem terreiros que oram a Ave Maria, tem terreiros que fazem a oração de São Francisco, ou a prece de Cáritas, tem terreiros que não fazem uma oração dessa maneira e tocam e cantam um ponto, né? No lugar da oração, depois geralmente toca-se, né, um ponto de abertura de gira e tem a defumação, e é feita a defumação, acompanhado não de ponto cantado, depois é feita uma chamada de orixás, depois toca-se para o guia-chefe ou os guia-chefes que chegarão. A gira transcorre ao final da gira, né? Feito o fechamento dessa gira. Então, mais ou menos essa forma da ritualística, o congá, a trunqueira, alguns terreiros têm casa das almas, é mais ou menos semelhante, porque isso faz parte da ritualística de Umbanda. Tem terreiro que tem atabaque, tem terreiro que não tem. Será que tá errado? Aquele que tem ou aquele que não tem? Quem pode dizer isso? Não é? Se você tem guia-chefe ali no seu terreiro, se o seu guia diz, põe um atabaque, nós vamos consagrá-lo, nós vamos cantar o ponto, né? Acompanhado ali do coro, tá errado, será? Se o guia-chefe chega e diz, nós não precisamos ter, nós vamos fazer os pontos apenas cantados, acompanhados de palma, vamos fazer essa oração ou aquela oração, e no outro terreiro não tem, o guia-chefe ele deu uma orientação, será que está errado? Eu acho que não. Eu acho que isso faz parte do ambiente daquele terreiro, da doutrina daquele terreiro. Né? O terreiro tem fundamento, o guia-chefe está ali presente, tem todos os assentamentos necessários. Sabemos da necessidade de alguns assentamentos. E os pais, mães de santos, os fazem. Agora, todo o mais, será que é preciso? Eu acho que não. Até porque, volto a dizer, conhecemos todos os terreiros de Umbanda que existem? Não. Em cada terreiro existe uma Umbanda, porque ali existe um sentir, existe uma forma de experienciar, existe uma orientação dos guia-chefes e existe toda a bagagem espiritual, cultural, que aquele pai de santo, que aquela mãe de santo traz. Será que aquela mãe de santo antiga, velhinha, que trabalha num quartinho no fundo da sua casa, com auxílio muitas vezes de mais 2 ou 3 pessoas, e que atende, auxilia, cura, benze. Será que ela está errada? Eu tenho certeza que não. Eu sinto isso, né? Já pude também experienciar terreiros assim pequenos, de trabalhos grandiosos, de auxílio ao próximo com muito amor, com muito acolhimento, com muita caridade, com muita orientação, com puxão de orelha quando necessário. Também já tive a oportunidade de experienciar um terreiro enorme. Eu comecei num terreiro muito pequeno, um terreiro que era um quartinho, junto com aquele pai de santo que tanto me ensinou. Depois fui para um terreiro que é enorme. Qual está certo, qual está errado? Os dois estão certos. Ali existe, eu acredito que em cada terreiro tem um propósito.
cada terreiro vai chegar às pessoas que precisam, que são atraídas, né? Semelhante atrai semelhante. Então, eu acho que a gente tem que criticar menos e cuidar daquilo que nós fazemos dentro do nosso terreiro, sem ficar olhando o que o irmão faz no terreiro dele. Eu acho que, pelo contrário, deveríamos nos unir. Os terreiros deveriam ser unidos e juntos levarem adiante essa religião que é tão linda, que dá essa liberdade de sentir, de experienciar o transe mediúnico, né? É preciso, eu tenho visto também, assim, muitas vezes que estão querendo padronizar o transe mediúnico. Será? Será que o Ogum que eu incorporo, ele tem que chegar e girar igualzinho o Ogum do fulano ou do ciclano? Será? Então, assim, são reflexões que eu tenho feito e que eu acho que são importantes dentro da nossa religião. É preciso mais união, menos crítica, né? É preciso compreender os saberes, sim, da nossa religião, os fundamentos, né? A ritualística, mas entender que cada terreiro tem o seu guia-chefe. E se ele não está dizendo que está errado, né? Então, não é uma pessoa de fora que pode dizer isso. É claro que a gente precisa saber que existem terreiros que dão nome, se apropriam, né, da Umbanda, mas não são, né, terreiros de Umbanda, né, como é dito, se você vai naquele terreiro e ali cobra nas giras de atendimento ao público, assistência, põe 2 pés para trás e corra, porque, né, como é dito, ali não é Umbanda, a Umbanda ela tem um atendimento fraternal e caritativo. A Umbanda trabalha tanto na sua direita quanto na sua esquerda com espíritos de muita sabedoria, com espíritos que têm um conhecimento da vida material e espiritual muito maior que a nossa. Então, eles estão ali para nos orientar. Se for preciso, darão um puxão de orelha, mas não estão ali para maltratar ninguém. Então, um guia de luz, ele não vem para prejudicar uma pessoa. Um guia de luz, ele não vem para xingar uma pessoa, né? Um guia de luz, ele vem para nos auxiliar, para nos trazer o conhecimento e seus saberes ancestrais, não é mesmo? Então, muitas vezes, algumas pessoas dizem, o terreiro de Umbanda que eu fui, aconteceu isso, isso, isso. Então, veja se de fato, a gente sabe que tem muito abuso de autoridade, de poder dentro dos terreiros. Então, observe. Mas, bom, a gente acabei entrando até em outro assunto. O assunto que eu estava falando era da classificação. Será que a gente precisa classificar a Umbanda? Qual Umbanda você segue? Qual Umbanda ele segue? Qual Umbanda eu sigo? Ou será que a gente pode apenas compreender que existe uma religião chamada Umbanda que te dá tanta liberdade de sentires, de experienciar, e isso é tão rico, e o que nós deveríamos fazer é aprender a respeitar aquilo que algumas vezes é um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. Então é isso. É um assunto longo, a gente poderia se estender aqui e acrescentar até outras reflexões, mas eu deixo essa reflexão aqui para que nós, umbandistas, dirigentes espirituais, possam fazer médiums de terreiro. Será que não é tempo da gente se unir, ao invés de tantas críticas, ao invés de tantos dedos apontados? Vamos refletir.
Saravá, axé, laroyê.